Oi, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Se Liga para mais uma aula aqui de Ciências com a professora Marizinha e hoje com o Hermes, tudo bem? Vamos então comigo? Vamos ver o que a gente vai estudar hoje? Continuando a meiose parte 2, se você não assistiu a meiose parte 1, procure lá no YouTube, tá? E assista, para você entender aí a parte 2. Mas eu vou dar aqui uma revisão para você não ficar aí, ó, sem estar entendendo, tá bom? Vamos ficar juntinhos aqui comigo. O que vamos aprender na aula de hoje? Reconhecer a importância da meiose na formação de células reprodutivas, que são os gametas nos animais e esporo nos vegetais. Lembrando, né, dos cromossomos, porque senão você não vai entender o processo da meiose e aquelas nomenclaturas, tá, gente? Então vamos lembrar aqui, olha, aqui está um cromossomo, que é o DNA, que foi o quê? Todo espiralizado, condensado, associado com proteínas histonas, né? Para virar aqueles pacotinhos para facilitar a migração ali dos cromossomos, né? Na divisão dele para células filhas, tá certo? Esse que é o objetivo, tá bom? Então, esse aqui é o cromossomo, aqui ele está duplicado. Então, nós temos aqui, olha, eu fiz um desenho. Essa parte aqui, ó, tá? Que eu fiz aqui, olha, um retângulo que dividiu ele em duas partes, é porque o cromossomo aqui duplicado tem duas cromátides irmãs. O que é cromátide? Eu tenho um DNA, né? E o DNA ele vai se duplicar, né? Então eu uso muito a mão, olha, eu tenho um DNA, ele duplicou. E aí ele vai se juntar numa região chamada centrômero, então dá uma impressão assim que é um X, né? Que é o DNA duplicado, tá certo? Então aqui, olha, eu tenho aqui, olha, como é que chama? Cromátide, que eu chamo de cromátides irmãs, porque essa cromátide é irmã dessa outra, são os DNAs aí pares, tá? E aqui eu tenho que, olha, essa região onde elas vão se encontrar, tá certo? Que eu chamo de centrômero. Centrômero. E aqui eu tenho um braço, tá, gente? É o braço dos cromossomos. E lembrando, desculpe, que aí estão o quê? Os genes, né? Que vão ditar todas as características dos seres vivos, né? O DNA é uma molécula fantástica. A gente não acredita em tudo ali que tem por trás de uma molécula de DNA, né? Então, vamos lá, vamos lembrar rapidamente da meiose 1 para você entender a meiose 2, tá? Qual o objetivo da meiose? Fazer gameta, tá? Então, se uma célula-mãe tem 46 cromossomos, a célula-filha tem que ter 23, a metade, porque aí o gameta masculino terá 23, o feminino 23 e vai então voltar a ter 46, recuperando o número de cromossomos daquela espécie. Então, nós temos que dividir para depois fazer aí a união, tá? A fecundação. Então, olha só, aqui nós estamos mostrando, só para lembrar aqui, né? Vocês lembram das fases? Intérfase, onde acontece a duplicação do DNA e do centríolo, né? Depois vem a prófase, que está aqui em número 1, tá certo, gente? Na prófase que desaparece carioteca, aqui pareamento de cromossomos homólogos. Que é isso, Marizinha? Cromossomos homólogos. Nós temos sempre 2 pares de cromossomos, porque nós herdamos um do pai e um da mãe. Então, eu falo par 1, par 2, par 3, par 4, no nosso caso, até o par 23. Aqui, eu estou vendo quantos pares, gente? 1, 2, 3 pares. Então, são 6 aí cromossomos duplicados. Beleza. Então, aqui, olha, a gente lembra que, ó, os centríolos vão começar a migrar para os polos, desaparece a carioteca para poder haver aí a migração aí dos cromossomos. Próxima fase, metáfase. Cromossomos ao meio. Olha que interessante. Na metáfase acontece pareamento de homólogos. Esse par encontra com esse, tá? E aí, gente, olha que interessante. Exatamente porque eles pareiam, que na hora da anáfase eles vão ser puxados pelas fibras para cada lado aí da célula e vão separar os cromossomos homólogos. Então, olha aqui, ó, no 3, olha, eles sendo puxados pelas fibras, aqui que foram formados nos centríolos, aqui, ó,
as fibras do áster, tá vendo? E vão puxar. Então, se eu tinha 6 cromossomos, agora eu vou ter, olha, 3 de cada lado. Reduziu a metade. Separou os cromossomos homólogos. É a fase mais importante da meiose, na hora que separa os pares, tá? E aí, a próxima fase, que é a telófase, que eu lembro de um oitozinho, que a célula começa, então, a se dividir, a refazer a carioteca. Os nucleolos já estão aí, cada um para uma célula, cada duplinha, né, que eles são em dupla. E aí, eu separei, esse par separou do outro, tá certo? É uma separação, tá? Só, gente, que o processo não acaba aqui. Por que tem a meiose 2? Porque o DNA está duplicado, né? Virando cromossomo duplo. Então, eu tenho agora que separar. Eu tinha a célula mãe, ó, com DNA simples. Duplicou na intérfase. Concorda? Separou os cromossomos homólogos. Mas eu fiquei agora com o cromossomo ainda duplicado, com as 2 cromátides irmãs. Então, agora eu vou ter que separar as cromátides irmãs. É por isso que tem a segunda fase da meiose. Então, temos que ir novamente a prófase. Agora eu tenho 2 células, porque na primeira fase eu produzi 2 células. Agora, essas 2 vão entrar em divisão. Cada uma vai recomeçar aí a divisão, né? Aqui a prófase, não vai ter crossing over aqui, porque não tem mais os cromossomos homólogos. Olha que interessante. Eu não tenho 2 células filha. Esse cromossomo está aqui, ao par dele lá, olha, nunca mais ele vai vê-lo. Esse aqui está aqui, olha o outro par dele aqui. E esse terceirinho, o par está lá. Separou os pares, dividiu aí a metade o número de cromossomos da célula, meiose, tá certo? Beleza. Então, aqui, vocês estão vendo que a carioteca vai desfazer novamente, que é uma característica da prófase, tá vendo aqui, ó? E a migração aí dos centríolos para os polos da célula, tá certo? Sempre que você observar centríolo migrando e o cromátide falei cromátide, a carioteca se desfazendo, que é a membrana nuclear, é prófase, tá? Vamos agora para a próxima fase. Aqui, uma imagem, né, um GIF, mostrando aí, ó, os centríolos migrando, tá, gente? Sumiu aí a membrana nuclear, tá vendo aqui, ó, aqui dá para ver o núcleo, ele vai desaparecer. Ok? Bem, metáfase, eu sempre gosto de decorar, metáfase, cromossomos ao meio, metáfase, cromossomos ao meio, tá certo? Agora eles vão para o meio da célula, porque essas fibras, olha que interessante aqui, ó, elas vão puxar, tá vendo? Puxar e separar agora as cromátides irmãs. Ao dedinho, eu gosto de mostrar, ó, separando as cromátides irmãs. As 2 células sofrendo aí o mesmo processo para separar cromátides irmãs. Então, se a célula mãe tinha 6 cromossomos, agora tem 3, mas é 3 duplos, que estão duplicados. Eu vou ter, então, agora mais 2 células com 3 simples, tá certo? Então, vamos lá. Observe o GIF aqui também. Cromossomos indo para o centro da célula e vão ser puxados. É a fase onde o cromossomo está mais condensado para caber ali naquela filinha, tá, gente? E ser, então, puxado. Por isso que o DNA ele vai aí se organizar, né, dessa forma compactada. Ok? Perceberam a metáfase? Tá? Eu trouxe aqui na minha mesa, que eu mostrei também na outra aula, né? Fiz, até se tiver algum professor assistindo, interessante fazer com os alunos, porque fica dinâmica a meiose. A gente fala esse monte de nome, de fase, mas é uma coisa bem dinâmica, tá certo? Então aqui, olha, os centríolos, as duplinhas aqui as fibras. Olha que interessante, eu já separei os pares. Esse cromossomo era par desse. Esse era par desse, mas já separou na primeira fase. Então, aqui ele estaria, então, na outra célula, porque formaram 2 células. Mas eu vou trabalhar aqui só com uma célula, tá certo? Então, aqui, olha, eu tenho 2 aqui no meio, ele não está mais com o par dele, ó.
tá? Já foi separado os homólogos, mas ele ainda está duplicado. Então, agora eu vou separar, olha aqui, ó, vou puxar, ó, as cromátides irmãs. Essa que é a diferença, tá? Da metáfase 1 para a metáfase 2. Na 1, anotem aí, separa cromossomos homólogos, na 2 separa cromátides irmãs. Quando a célula se dividir agora, ela vai dar com 2 cromossomos simples. Nesse exemplo aqui, porque o meu lá tinha 3 de cada lado, tá, gente? Então, olha só, se fosse a primeira fase, estaria aqui, ó, o parzinho dele, ó, tá vendo aqui? Primeira fase, separou o par de homólogo, tá? Segunda fase, separa cromátide irmã. Anota que você não vai errar nunca mais meiose, tá certo? Então, vamos ver aqui o GIF mostrando, ó. Agora, metáfase 2 foram para o meio. Vamos ver o que vai acontecer agora, na próxima fase, que é a anáfase. As duas células aí sofrendo anáfase, tá? Então, aqui, olha, o que eu mostrei ali para vocês. Olha que interessante. A fibra aqui puxando, tá? As cromátides irmãs para cada lado. Beleza? O que vai acontecer agora, Marizinha? Ora, agora a célula vai se dividir em duas, porque já foi dividido os cromossomos homólogos, já separou as cromátides irmãs, agora então a célula vai se dividir, tá? Ok? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Olha lá, separação de cromátides irmãs. Para que isso tudo? Porque o DNA, gente, ele foi duplicado. Se essa célula tinha 6 DNAs, né? Ela tem que fazer 2 células filhas, 3 cada uma, beleza. Só que a meiose, ela faz 4 células filhas, tá certo? Então, ela duplica o material genético dela, tá certo? Para depois, então, dividir entre as suas células filhas, é por isso, tá bom? Então, vamos agora para a próxima fase, telófase. Gente, como é que eu memorizo isso tudo? Fazendo associações, né? Eu falo metáfase, né? Cromossomos ao meio. E telófase, lembra do 8? Telófase lembra do 8. Aqui o 8zinho aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque agora a célula já separou as cromátides irmãs, ela vai dividir em duas. Vai refazer o núcleo, tá? Com a membrana nuclear aqui, ó. Tá vendo ela se refazendo? Já tem o parzinho de centríolo, já está em cada lado da célula. Seu olhar tem que ser aí um olhar clínico. Opa, já separou o centríolo, já está fazendo o núcleo de novo, está lá no final, tá? Aqui, meu cromossomo está simples, olha aqui, olha, uma fitinha só, não é mais formando o xizinho, porque já separou as cromátides irmãs. Então, você tem que ter esse olhar, porque às vezes, gente, cai exercícios que só tem um desenho. Se aparecer só esse desenho, eu já sei que é meiose, porque tem 2 células aqui. Mas eu tenho que saber quantos cromossomos tem a célula-mãe, eu tenho que te informar, tá? Se a célula-mãe tem 6, eu estou vendo 3 só aqui, então 6, 3 só pode ser meiose, porque se fosse mitose, estaria 6 também, tá? Nas células filhas, porque não separa os homólogos na mitose. Então, depois da telófase tem a citocinésica, então forma as 2 novas células filhas, tá certo? Lembrando aqui que a meiose, gente, ela é importante para fazer gametas. Então, no seu organismo, ela acontece nos testículos dos meninos e nos ovários das meninas, somente e só. No restante do seu corpo, a célula vai fazer mitose para regenerar, para cicatrizar, para desenvolver, para crescer, formar tecido, mitose. Meiose solar nas células reprodutivas, tá? E nos vegetais, gente, também para produzir esporos, tá? Os esporos vão cair no chão, vão germinar, né? Nesse ciclo aí, que tem uma fase que é diploide, né? Esporofítica, e uma fase haploide, que é gametofítica. Lembrando aí do ciclo dos vegetais. Isso aí é uma samambaia e uma pteridófita.
Isso aqui, gente, eu coloquei um convite para fazer juntos, né? Na aula anterior, eu mostrei para vocês, né? Como é que eu fiz esse material, tá? E eu procurei na internet, vocês podem procurar também. Às vezes até na escola de vocês já fizeram, né? Tem diversos modelos. Olha, esse aqui usou, achei interessante. Olha, um pratinho, fez de massinha. Então, você pode fazer de massinha, pode fazer usando lã. Eu já vi fazer com bis. Olha que aula gostosa. Leva bis escuro, bis claro, bis branco. Depois vocês comem o bis, tornando aí uma aula divertida, tá? Fica aí a minha dica, porque essa matéria é complicadinha mesmo, tá, gente? Ela tem muita nomenclatura, então a gente tem que exercitar, não é mesmo? Então vamos lá. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente uma etapa da meiose 2. Opa, meiose 2, separação de cromátides irmãs ou cromossomos homólogos, que se caracteriza pela separação das cromátides irmãs. Que momento que eu separo as cromátides, que eu puxo as cromátides? Prófase 2, metáfase, anáfase ou telófase? Vamos ver se você consegue lembrar. Prófase é o comecinho, metáfase, cromossomos ao meio, anáfase é que vai o quê? Puxar. Ana quer dizer separação. Então, a resposta é a resposta C. Será que você acertou? Espero que tenha acertado. Se não, volta à aula, mande para mim a sua dúvida, tá? Isso cai muito, gente. Cai uma imagem, você fica doidinho para poder analisar, né? Olha aqui. Sabendo que a célula-mãe possui 6 cromossomos, o exercício tem que te falar quantos que tem a célula-mãe. Por quê? Olha só. Olha aqui a célula 1. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 células. Desculpa, 6 cromossomos. Então, você tem que contar aqui para você comparar com a célula-mãe, tá bom? Então, vamos lá. Qual número representa a metáfase 2? Metáfase, cromossomos ao meio, mas é a 2. Então, a 1 separa cromossomos homólogos, a 2 separa cromátides irmãs. Então, vê qual que vai ser? Vamos ver. Aqui, a 5 está separando cromossomos homólogos. Olha, esse separando desse, tá vendo? Então, é metáfase 1. Aqui, metáfase 2. Já separou cromossomos homólogos. Então, se eu tinha 6, agora eu tenho quantos? Eu tenho 3. Eu tenho 3 cromossomos, mas eles estão duplicados e vai separar, então, cromátido de irmã. Então, qual que seria aí a metáfase 2? Seria o 3. Aqui, gente, olha, está acontecendo crossing over, olha. Então, é prófase. Prófase ocorre crossing over. Qual número representa a anáfase 2? Ana, separação. Anáfase 2. A primeira separa cromossomos homólogos, a segunda, cromátides irmãs. Então, vamos lá. Aqui, olha, separando aqui, então, as cromátides irmãs. Aqui, ó. Tá vendo? No meio, agora vai separar, tá certo? Então, o 1, que seria a anáfase 2. Viu que você tem que ter esse olhar, tá? Lembra da mãe, observa a célula, tá certo? Bem, essa foi a nossa aula. Espero que tenha gostado, tá? Espero vocês no Tira Dúvidas. Mande sua pergunta, dá uma lida no material, pergunta à professora, faz um modelo, tá? Porque a biologia ela é maravilhosa quando você dá atenção para ela, que aí você aprende pra caramba. Um grande beijo e até a próxima aula com a Marizinha.